Você sabia que existe o Baluchistão? O Baluchistão é uma remota terra sem lei que se converteu em foco de tensão entre o Irã e Paquistão esse ano. É isso que nós vamos aprender a partir de agora, nessa aulinha de atualidades muito rápida para a gente entender um pouquinho essa região. O Baluchistão é uma nação partilhada pelo Paquistão, pelo Irã e pelo Afeganistão, com uma história marcada por muitos conflitos. O local é o lar de uma insurgência de longa data, travada por baluches nacionalistas contra o governo paquistanês, que deixou milhares de vítimas em ambos os lados, né, nesse conflito. Agora, nesse ano, a região passou a ser um epicentro de tensões regionais. Irã e Paquistão se acusam mutuamente de abrigar terroristas separatistas baluches. Na quinta-feira de janeiro, 18 de janeiro, nós tivemos uma ação do governo paquistanês que lançou um ataque sem precedentes contra o que chamou de esconderijo terrorista na província iraniana Sistão-Baluchistão, a parte iraniana do Baluchistão, no qual 9 persas foram mortos. 2 dias antes, no dia 16, o Irã atacou alvos ligados a um grupo militante de baluches, né, que são baluches paquistaneses. 2 crianças foram mortas e outras 3 ficaram feridas no ataque, segundo as autoridades paquistanesas. Esse ataque, ou esses ataques, preocupam a comunidade internacional e isso fez com que aumentasse os receios de que um conflito armado mais amplo possa eclodir na região. Embora as relações entre o Irã e o Paquistão tenham sido historicamente complicadas, ambos os países sempre mantiveram um certo nível de cordialidade. As nações compartilham problemas semelhantes em uma zona fronteiriça de intensa atividade de combatentes baluches rebeldes. Especialistas nesse tema, né, nesse assunto, eles descrevem o local como uma terra sem lei, onde reina o caos. O Baluchistão, que cobre 44% do Paquistão, possui enormes reservas de ouro, cobre e gás, que estão entre as mais importantes da Ásia. Porém, paradoxalmente, o local continua a ser um território remoto e, em certo sentido, esquecido. Trata-se da província mais pobre e menos desenvolvida do Paquistão. Acredita-se que a região tenha recebido o nome por causa das tribos baluches que habitam a área há vários séculos. É provável que o local fosse anteriormente conhecido por outro nome, porque não existem registros desta cidade, né, em fontes pré-islâmicas. As insurreições, que são chamadas militantes de grupos que lutam por um Estado independente para o povo baluche, começaram no ano de 1948, após a divisão da Índia Britânica, que levaria à criação da Índia, do Paquistão e de Bangladesh. Desde então, os separatistas insistem que o povo baluche se sente abandonado pelo governo paquistanês e que tem pouca representação no Estado, apesar de ser a maior região do país. Foi ali, sobre o vasto deserto, que há mais de 2 décadas o governo do Paquistão realizou 6 testes que fizeram do país o 7º do mundo a desenvolver e testar com sucesso armas nucleares. Os testes eles foram realizados em maio de 1998, no distrito de Chagai, sob a liderança do então primeiro-ministro Nawaz Sharif, e resultaram em condenações internacionais e sanções contra o país. Ele alegou, o Sharif, que os testes com dispositivos subterrâneos foram uma resposta a recentes, na época, testes nucleares da Índia. O Irã afirma que o ataque realizado naquela terça-feira, 16 de janeiro, teve como alvo terroristas do Jaish al-Adil, um grupo separatista baluche que também luta pela independência do Sistão, Baluchistão, a parte iraniana da
da região, né? Decorar nome? Não, né? Mas são nomes difíceis que você tem que entender, né? Sistão-Baluchistão é a parte iraniana da região. Grupo separatista? Baluchi. Então, tem o alvo terroristas do Jaish al-Adi. Então, são nomes que são bem complicados, mas que são necessários você, pelo menos, ter noção, né? Ter ouvido pelo menos uma vez, né? Pelo menos para não dizer depois que o professor, né, não explicou nada da matéria. O governo de Teherã afirma que os militantes do grupo estão escondidos em solo paquistanês. O Paquistão, óbvio, nega. No dia 18, o Paquistão disparou mísseis contra o território iraniano. As autoridades argumentaram que o alvo do bombardeio foram duas frentes dos grupos militantes separatistas do Baluchistão, que supostamente estão escondidos no Irã. A verdade é que muitos grupos militantes atuam no Baluchistão, incluindo grupos talibãs paquistaneses, o grupo extremista muçulmano sunita Lashkar-e-Jingawi e a facção separatista conhecida como Exército de Libertação do Baluchistão, que teria sido alvo do ataque do Paquistão. Em 2020, 4 homens do Exército de Libertação do Baluchistão invadiram a Bolsa de Valores de Karachi, a mais importante do Paquistão. Armados com espingardas e granadas, eles mataram 2 seguranças, um agente da polícia, feriram outras 7 pessoas antes de serem mortos. O mesmo grupo também realizou um ataque em 2019 na no Hotel Xavier Peel Continental, na cidade portuária de Guandar, no sul do Baluchistão. Os ativos, eles eram investidores chineses e também alguns outros indivíduos que habitualmente se reúnem ali. Esse complexo hoteleiro ele é visto por alguns grupos separatistas como centro de operações do Corredor Econômico China-Paquistão, o CPEC, que é um mega projeto anunciado em abril de 2015. Com um investimento estimado em cerca de 62 bilhões de dólares, o que dá 305 bilhões de reais, um valor que supera o PIB de alguns países, o objetivo da iniciativa é construir uma rede de estradas, ferrovias e gasodutos, ligando os 2 países aliados. Os militantes se opõem veementemente ao investimento chinês, argumentando que ele não traz qualquer benefício à população local. No Baluchistão, existem vários tipos de nacionalismo. Alguns se opõem a tudo o que o Paquistão faz, porque simplesmente querem se tornar um país independente. Outros grupos, eles sentem que o governo do país é dominado pelos Punjabis, a província mais populosa do país e a segunda maior em área depois do Baluchistão, e não permite que o povo baluchi tenha voz nos projetos. O Exército de Libertação do Baluchistão é apenas um dos 6 grupos separatistas armados da região que já realizaram ataques. Os Estados Unidos e o Reino Unido classificam essa operação como ou terrorista. O Baluchistão ele é atualmente uma província de difícil acesso para jornalistas e grupos de direitos humanos. No entanto, vários abusos e alegações de repressão em grande escala por parte de militares paquistaneses foram documentados ao longo desses anos. As autoridades locais negaram as acusações em diversas ocasiões. Em 2023, 10 soldados e agentes de segurança paquistaneses foram mortos em 3 ataques diferentes no Baluchistão, que foram atribuídos a combatentes separatistas. Segundo os relatos, os ataques foram comandados por grupos que fazem operações a partir do Irã. Especialistas, ativistas de grupos de direitos humanos estimam que as tensões entre os governos do Paquistão e do Irã, com os diferentes grupos separatistas baluches, continuarão até que as partes cheguem a algum tipo de acordo. É claro que isso é um sonho de verão, né? Agora com chumbo. Tadã! Porque não tem como fazer algum tipo de acordo entre esses grupos que existem nessa região do Oriente Médio. Você sabe que o Oriente Médio é um lugar de muita, muita confusão. Mas enfim, essa é a nossa aula de atualidades falando sobre o Baluchistão. Espero que você entenda o que a gente fez aqui, um resumo
bem resumido sobre essa situação e a gente espera que você tenha ampliado seus conhecimentos, né? Que você possa usufruir desse material para engrandecer a sua sabedoria, o seu conhecimento, para aplicá-lo em alguma prova de vestibular ou quando você estiver com a criatura amada na casa do sogro e da sogra, não sabe o que falar, você fala, conhece o Baluchistão? As pessoas vão olhar para você e dizer, o que é isso? O Baluchistão é uma terra, você explica tudo, já pensou? Nossa, nota 10 com o sogrão e com a sogra, hein? Então tá, galera. Beijos, vou dormir, porque amanhã tem aula, né? E você precisa estudar e também descansar um pouquinho. Tchau, tchau.